Oi, Luciano, tudo bem? Tudo ótimo. E você, Carol? Como você tá? Tudo certo também. Ah, então tá ótimo. E aí? Esperando o pessoal entrar aqui, se conectando. Legal, legal. Eu Mercado em já tava movimento aí para todo mundo, né? bastante, né? Eu tava até olhando aqui agora o número recorde, né, de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos. Hoje bateu a casa de 6.600.000 pedidos de Uhum, auxílio. uhum. E a gente tá aí tentando entender, né, o que fazer durante essa crise toda. Legal. Eu vou apresentar então para o pessoal que já está conectado aqui o nosso convidado. Luciano, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É muito legal bater um papo sobre esse setor de negócios e investimentos que com certeza muitos advogados lidam, né, para atuação frente Uhum, a clientes e principalmente na questão de dicas e auxílios jurídicos nessa reestruturação que as empresas terão que passar nesse momento, né? uhum. Então, o Luciano Vital, ele é investidor, conselheiro de empresas, estrategista e mentor, e ele é graduado em gestão de negócios pela Harvard Business School, com estudos especializados em neurociência aplicada e solução de problemas complexos pelo MIT, e reestruturação corporativa e em finanças também pela Harvard Business School nos Estados Unidos. E ele tem ampla experiência nessa questão de negócios, reestruturação de empresas. Então ele veio trocar uma ideia com a gente sobre como nós, principalmente advogados, podemos auxiliar os nossos clientes frente a toda essa situação econômica, né, Luciano? Legal. Carol, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar de novo junto com o Linkley, com esse trabalho maravilhoso que vocês fazem aí na plataforma, unindo advogados do Brasil todo, fazendo essa interação, trazendo muito conteúdo, ajudando todo o segmento jurídico a se desenvolver no país, e num momento que é mais ainda propício para isso, né? A gente tem alguns clientes que perguntam para a gente quais são os segmentos que vão bombar na economia nesse momento, e eu falo, dois eu tenho certeza, vai três eu tenho certeza. Médicos, tudo que for saúde está bombando, alimentação e, com certeza, todo o mercado jurídico, todo o mercado que vai se envolver em reestruturação de empresas, é um mercado que vai ser muito importante nesse momento, né? Então, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você, Carol. Eu não sei como que você quer conduzir, se você quer fazer perguntas, se você quer que eu fale um pouquinho, como que você preferir, tá? Então, primeiro eu só avisar o pessoal que quiser fazer pergunta, que fiquem à vontade, porque a ideia é que seja bem um bate-papo mesmo para solucionar algumas dúvidas, né? Mas, Bacana. Luciano, se tu puder passar um panorama geral, assim, do que tu tá imaginando da situação atual, como é que as empresas vão ter que se comportar, aquilo que elas vão ter que prestar atenção agora, principalmente frente à tomada de decisões. Legal. Tomada de decisão, Carol. Tem um ponto central em toda essa questão desse momento. O ponto central chama-se liquidez. E como é que eu torno a minha empresa líquida, sendo eu o advogado, como que eu torno o meu escritório de advocacia líquido? Então eu vou fazer um paralelo para os clientes, né, para as empresas, e vou fazer um paralelo também, se você me permitir, traçar para o próprio advogado como é que ele reestrutura e como que ele ganha mercado durante esse momento. Acho que a gente está aqui num ambiente principalmente de advogados, que a gente está num ambiente principalmente focado para ajudar o mercado jurídico, porque ele é fundamental. Eu brinco, a gente não pode ter só a questão dos médicos com saúde, mas a gente precisa ter advogados com saúde também. Por quê? Porque a gente tem toda uma mudança nesse momento, Carol, de cenário. De cenário regulatório. Então, todo dia sai uma medida nova. Ontem eu estava com o pessoal dos grandes bancos, Itaú, Santander e Bradesco, ajudando eles numa situação. Estamos com médicos, hospitais com dúvida. Ou seja, o ambiente regulatório mudou como um todo. E às vezes ele está mudando 2, 3 vezes ao dia. Né? Sai uma medida, daqui a pouco ela é revogada. Na semana passada eu estava numa reunião pela manhã com a medida da protelação dos salários, e na hora do almoço, a gente já estava numa reunião de conselho, um dos conselheiros levantou a mão e falou, olha, acabou de ser revogado. Então todo o cenário que a gente tinha montado desmoronou ali, remonta Uhum. novamente e vamos para frente. Então o que eu entendo hoje, Carol? Todas as empresas vão ter que se focar em um ponto que chama-se liquidez.
Para você ter liquidez, você vai precisar mexer na sua questão da estratégia, das finanças, das vendas e da proteção jurídica. Não tem como você ter liquidez sem uma boa proteção jurídica. Eu vou entrar bem no detalhe disso, se você me permitir, de uma forma até bem prática, tá? Não vou ficar nas questões teóricas, mas vou entrar bem na parte prática. Basicamente, nós temos aí grandes 5 pontos para poder ter liquidez. Como é que eu faço para ter liquidez? Seja no meu escritório de advocacia, seja na minha indústria, no meu restaurante, ou seja, todos os brasileiros e todos os empresários do mundo vão ter que focar nessa liquidez. Então, a liquidez ela passa por 5 grandes pontos. Qual que é o primeiro ponto? O primeiro ponto são os ativos. Eu tenho que fazer uma proteção dos ativos. Por quê? Porque todas as empresas vão ter problemas tributários, então você vai acabar perdendo CNDs, que amanhã numa venda de imóvel, numa venda de ações, você vai de cotas da tua empresa, vai impactar. Então, você vai ter que fazer a proteção dos seus ativos. Vão entrar trabalhistas, vão entrar processos de cliente, de fornecedores. Então, o primeiro ponto que você tem que atacar emergencialmente, tanto como empresário, e aqui uma grande oportunidade para os juristas, para os advogados, é a proteção patrimonial. Então, não adianta fazer só holdzinha familiar brasileira, que não vai funcionar, não vai proteger adequadamente. Nós vamos ter que utilizar nesse momento instrumentos e ferramentas legais mais parrudas, como fundos de investimento, então FIPs, FINs, fundo imobiliário, fundo de participação, trusts internacionais, dependendo, obviamente, do tamanho do patrimônio. São ferramentas relativamente baratas, aí com 40, 50, 100 mil reais, você consegue proteger aí 100, 200, 500 milhões em patrimônio. Então, a questão da proteção patrimonial é um ponto muito fundamental agora. Para o advogado fornecer para os seus clientes e para os clientes poderem se proteger. Isso também serve para o advogado proteger o patrimônio dele. Então, essa questão de ativos, nós preparamos, por exemplo, junto com o pessoal de Harvard, uma estrutura financeira parruda, onde a gente já está abrindo fundos para proteção patrimonial de clientes. Então, isso é uma forma relativamente barata, não é a forma caríssima, e que você consegue proteger os ativos. Então, esse é o primeiro ponto, proteja seus ativos. O segundo ponto, fuja das suas dívidas, fuja dos seus passivos, reestruture seus passivos. Então, uma hora que o advogado é muito importante, o financeiro é muito importante, quer dizer, como é que você revê as suas dívidas, como é que você renegocia seus contratos, seja aquelas obrigações que você tem com clientes, seja as obrigações que você tem com fornecedores, com o mercado financeiro de bancos, com aluguel, com funcionários. Então, o papel do advogado e o papel do empresário nesse momento, frente a passivos, é um papel de renegociação, de reestruturação dos passivos. Então, é um papel que você tem que atacar em paralelo com a sua proteção de ativos. Protege os ativos, reestrutura os passivos. Terceiro ponto, reserva financeira. Tanto do cliente como do escritório de advocacia, é muito importante saber qual que é o tamanho da sua reserva financeira. O que eu recomendo sempre, de forma prática, para os meus alunos de mentoria, a gente mentorou mais de 500 empresários nos últimos 2 anos no Brasil, fora os nossos clientes de consultoria e de reestruturação, faça uma reserva técnica importante. Como que é a reserva técnica? Se você tem acima de 6 meses do seu custo fixo, pessoal e profissional, falando para o advogado que é prestador de serviço, em ativos líquidos, caixa, ouro, ações que são boas ações negociáveis, você está bem protegido. Abaixo disso, sinal amarelo. Abaixo de 3 meses, sinal vermelho. Tem que correr para fazer liquidez, fazer reserva. Acima disso, você já começa a se tornar investidor. Acima de 1 ano é um bom momento, inclusive, para a compra de ativos. Então, a reserva é muito importante. Então, qual que é o nível de reserva importante, Luciano? Mínimo de 6 meses do seu custo fixo. Porque o teu custo variável vai depender aí daqui que você vai estar fazendo, então ele está atrelado normalmente à receita. Quarto ponto, a questão do crédito. Crédito vale ouro. Algumas empresas hoje elas vão valer só pelo crédito que ela tem. Eu já tenho clientes procurando CNPJs que possam ter crédito. Então, o crédito ele vale muito. A gente está até entrando com algumas medidas para dar crédito, para dar liquidez para escritórios de advocacia, para os
clientes dos escritórios de advocacia, eu vou falar um pouquinho disso mais à frente, porque essa é a dor do momento. A dor é crédito. Por mais que você veja o governo financiando, aí, colocando 1,2 trilhões de disponibilidade de liquidez para o mercado, se você não tiver capacidade de tomar esse crédito, você não vai ter acesso a esse dinheiro. Então o dinheiro vai chamar, no termo técnico, empossar nos bancos, né? O jargão que o pessoal usa no mercado. Então como que você vai conseguir tomar isso? Você vai ter que estar com aquela tua base de ativos estruturada para usar garantias, você vai ter que estar com teus passivos renegociados para você poder ter cadastro para tomar esse crédito, e você vai ter que estar com a tua reserva ou usar o crédito até para compor a sua reserva. Então, crédito é o quarto ponto que você tem que atacar. E o quinto e mais importante, na minha opinião, que é o seu fluxo de caixa. Como é que comporta o meu fluxo de caixa aqui para frente? Então, no caso do escritório de advocacia, como é que eu vou lidar com a minha inadimplência? Por quê? Todo mundo já, né? Eu tô brincando, parece que é o banco imobiliário, saiu aquela carta, fica todo mundo 2 meses sem jogar, né? Então, 2 meses ninguém paga ninguém, virou meio uma regra de mercado, né? Isso já incorporou no mindset. Então, como é que eu, advogado, vou lidar com a minha inadimplência? Como é que eu vou angariar novos clientes se o meu cliente está sem liquidez para pagar? Então, aí são modelos que a gente pode falar um pouquinho mais para frente, o que a gente está fazendo. Junto aí, hoje a gente já tem uma base de 1.500 advogados trabalhando junto com a gente nessa linha, onde a gente está dando liquidez para o cliente e para o advogado poder receber, porque também não tem jeito de nós, consultores, mercado financeiro, mercado de capitais, trabalhar sem um bom advogado juntos. Porque o advogado é fundamental, principalmente nesse momento que mudaram as regras do jogo, onde estão mudando diariamente leis, medidas provisórias, sanções. Então vai ser muito importante nesse momento. O próprio governo, a gente vê que está com dificuldade de tomar decisões, porque ele está tendo que aguardar medidas do Supremo, medidas do Congresso, para a questão de legislação, para a questão regulatória, ele não infringir regras. Então, 5 pontos que são focais nesse momento para ter liquidez. Reestruturação dos ativos, proteção dos ativos, reestruturação dos passivos, composição de reservas, construção de linhas de crédito e foco na inadimplência no seu fluxo de caixa. Eu acho que esses são os grandes pontos de tomada de decisão hoje, Carol. Legal. E é importante o advogado ter o conhecimento disso tudo para passar para o cliente, não só também numa estrutura de um advogado empresário, aquele advogado que tem que se reestruturar o escritório, as demandas muito... Ontem a gente, inclusive, recebeu uma pergunta no final da nossa live na questão da inadimplência de clientes, né? Como é que os escritórios vão fazer agora? Até na terça-feira a gente comentou com o Bruno que também é uma medida, agora um período de contenção de clientes, manter os clientes para pensar em ganhos também futuros, né, Luciano? Legal. Carol, vamos entrar nesse ponto. Esse ponto é um ponto muito importante. Eu passei pela crise de 2001, foi chamada a crise da .com, lá no September 11, na área de reestruturação de empresas. A gente entrou, isso daí em 2005, 2006, depois da lei da recuperação judicial, a gente entrou muito forte com isso, trazendo as técnicas dos Estados Unidos, de Chapter 11, bankruptcy, e de reestruturação, inclusive de compra de empresas no modelo de leverage buyout, quer dizer, como é que a gente consegue comprar empresas de forma alavancada. O mercado de fusões e aquisições está muito aquecido, você vai ter muita compra de empresas pela dívida, eu brinco, empresas por $1, então aquele, né, a Dollar Tree lá, a loja do 1,99 vale para as empresas agora também. Mas o que a gente viu muito, principalmente em 2008, pós-crise de 2008, foi que muitos escritórios de advocacia conseguiram avançar muito, conseguiram ganhar muitos clientes, conseguiram se capitalizar muito, conseguiram não ter inadimplência, pelo contrário, ter ganhos nessa hora. Como que eu trabalhei muito com os escritórios, e a gente está com esse produto aqui também hoje formatado para trabalhar com os escritórios. Quem quiser até depois a gente conversar mais, me procura lá ou procura você e você direciona para a gente. Muitos clientes não vão ter liquidez para pagar o escritório. É uma verdade. Isso é uma premissa que acontece. A gente sabe quando o escritório está ali, o primeiro que ele fala, ô doutor, o senhor sabe como está a minha situação? Dá um tempinho aí, eu vou te pagar, mas me dá um tempinho. Isso vai acontecer em todo o segmento da área jurídica. Como que a gente tem ajudado os escritórios nisso? Muitos clientes têm ativos que não são líquidos, principalmente ativos imobiliários. O brasileiro gosta muito de comprar apartamento, comprar casa na praia, o sítio, tem 2, 3 imóveis, barracão industrial, fazenda.
Ou seja, ele tem uma série de ativos imobiliários que não são líquidos nesse momento. O que a gente está estruturando? Alguns fundos para dar liquidez nisso. E como que a gente tem entrado nesse momento junto com os escritórios? O cliente do escritório vai precisar, o cliente do advogado vai precisar ter liquidez. Ele não vai ter como pagar um bom advogado e muitas vezes não gostaria de contratar uma boa consultoria, mas também não vai ter como pagar. Então a gente entra numa situação de aceitar, muitas vezes, ou imóveis em dação de pagamento, e a gente dá a liquidez de parte desse imóvel para o cliente ter um capital de giro, e ao mesmo tempo a gente garante os honorários e dá liquidez para o advogado receber isso e para a consultoria receber isso. Em outros formatos, a gente entra com financiamento aos clientes, desde que esteja amarrado com um bom advogado. Por quê? Porque também no mercado de capitais, no mercado de crédito, não tem como você estruturar boas operações se não tiver um bom advogado, um bom contador juntos. Então você vai ter que ter um time, assim como para cuidar da saúde das pessoas, você precisa ter lá o médico, o enfermeiro e o farmacêutico que vai dar o remédio. Então você vai cuidar para a saúde das empresas, você vai precisar do advogado, do pessoal da área financeira e do pessoal da área de estratégia e de vendas. Se você não tiver esse trio bem montado, você não vai conseguir dar fluxo nessas empresas. Então, para os escritórios que quiserem entrar depois em contato com a gente, entender um pouco mais como é que a gente consegue dar liquidez para o cliente na ponta, garantindo honorários, porque o cliente também vai precisar de um advogado motivado, porque você, estando motivado, você vai fazer melhores negociações, você vai precisar ter um escritório sendo pago, porque você vai ter muitas ações, seja na área trabalhista, seja na área de negociação com fornecedores, na negociação com clientes, na questão dos seus ativos imobiliários. Quer dizer, você vai ter que passar por tudo isso. Então, é um momento que eu entendo que o escritório vai ter que ser criativo também em resolver a dor do cliente. A dor do cliente está praticamente, a dor do mercado todo, no mundo todo, é uma dor chamada liquidez. Para ter liquidez, você tem que ter ativos e passivos bem estruturados. Para isso, precisa da consultoria, precisa do advogado e do mercado financeiro para colocar isso. Então, acho que esse é o ponto que o advogado vai ter que se especializar. Poxa, Luciano, mas eu sou um advogado e não tenho esse expertise. Se junte, se una, faça um modelo colaborativo. É melhor você trabalhar em conjunto com outras pessoas. Ninguém consegue entregar hoje uma solução sozinho, porque, como na área médica, o médico não entrega sem enfermeiro, o enfermeiro não entrega sem o médico, que não entregam sem o farmacêutico. Então, as consultorias vão precisar dos advogados, os advogados vão precisar das consultorias, o mercado financeiro precisa das consultorias e dos advogados. Então, é formar esses times, formar essas alianças. Por exemplo, no nosso negócio, nos últimos 15 dias, nós formamos as alianças fortes com as principais instituições financeiras do Brasil e do mundo. Fortalecemos e estamos fortalecendo esse trabalho com os advogados. Fiz live ontem, estamos fazendo essa live excelente hoje. Tem uma outra live amanhã só focada para o mercado jurídico. Quer dizer, como é que os advogados conseguem dar vida e sobrevida para esses negócios. E, ao mesmo tempo, reforçando o nosso time de estratégia. Porque essa é a hora de trabalhar em conjunto para poder resolver problema de cliente. Resolvendo o problema do cliente, a gente resolve do advogado, da consultoria e do mercado financeiro. Então, é toda essa interdependência. E eu acredito também que nessa hora, além de unir, né, todos esses conhecimentos, porque a gente sabe que a gente vai precisar de conhecimento jurídico trabalhista, tributário. Então, para toda essa reestruturação da empresa, a gente entender que a gente precisa também ser criativo, né, frente às ferramentas jurídicas para isso, porque também é um momento que estamos vivenciando pela primeira vez, né, uma pandemia, né, nessas proporções. Então, a gente também ser criativo com o cliente, com a empresa, atender as necessidades que eles estão buscando e oferecer soluções diferenciadas, né? E frente, por exemplo, à questão de aumentar o fluxo de caixa, como é que eu faço? Eu vou rever os tributos, vou rever a parte trabalhista, como é que eu vou poder organizar isso para os próximos meses, né, Luciano? Perfeito, é isso aí, Carol. E pensando assim, primeiro semana a semana, depois mês a mês, você vai ter que ir repensando esse negócio. Para o empresário, eu sugiro, tenha um bom advogado e uma boa área financeira junto com você, que você sai muito bem dessa crise. Isso aí. E outra coisa também que eu queria explorar um pouquinho mais contigo é a questão do programa de mentoria também, porque acho que é legal, tem um pessoal aí que tem muito interesse, principalmente para
entender um pouco mais desse assunto que a gente está falando de reestruturação e como é que eles realmente podem ajudar o cliente. Legal. Carol, o que a gente fez na nossa mentoria? A gente já tem um programa de mentoria desde 2017, é um programa internacional, bem consolidado no mercado, já tivemos mais de 500 empresários que passaram, de advogados, médicos, industriais, área de serviço, quer dizer, todos os segmentos da economia. O que a gente fez? Para poder ajudar as pessoas a redesenharem o seu momento, a gente adaptou a mentoria para uma situação emergencial. Então, a gente, junto com os nossos investidores, fizemos um subsídio para ela de 70%. Então, vai ser um trabalho de 1 ano, porque não tem como você falar em reestruturação se você não olhar o curto, médio e longo prazo. Né? Em um momento de crise, 1 ano é longo prazo. Né? Aquilo que era 5 anos já vira em 1 ano longo prazo. Então, a gente vai estar fazendo durante a mentoria um acompanhamento semanal, durante 2 meses, durante 8 semanas, com os empresários, com os advogados, reestruturando o planejamento estratégico deles. Reestruturando todos esses pontos dos ativos, dos passivos, da reserva, de crédito, de inadimplência, de vendas. Após isso, a gente passa por um período de reuniões mensais durante 1 ano. E quando terminar a pandemia, obviamente, quando a gente puder, a gente vai ter realmente uma imersão presencial. Mas é uma imersão todas as semanas, na mesma metodologia que a gente está fazendo com o pessoal de Harvard para o mundo todo. A gente tem feito um programa junto com a Harvard semanal, todas as terças-feiras, no caso da Harvard, para a gente poder fazer isso. Daí é um programa que a gente conseguiu fazer uma redução dramática no preço para poder atender o pessoal que está em casa, ou que está precisando fornecer para o cliente, está precisando criar soluções. Vai estar na faixa de pouco menos de R$3.000, 2.000 e pouquinho, que pode ser até dividido em 12 vezes no cartão, para realmente fazer com que a gente consiga criar um ecossistema no Brasil de proteção, onde as pessoas consigam, com muito pouco investimento, sair desse momento de crise, achar crédito, achar proteção patrimonial, achar reestruturação de ativos. Então, basicamente, nesse momento, a gente está trabalhando nisso. O primeiro encontro, a primeira imersão vai ser dia 7 de abril, online, onde a gente já tem aí um grupo de quase 40 empresários que vão estar participando. Então, um programa que a gente quer trazer isso daí para o online nesse momento, para ajudar essas pessoas que estão em casa, e principalmente os advogados. O advogado que, inclusive, fala, olha, Luciano, eu tenho aqui um cliente que eu tenho alguma necessidade específica, pode entrar em contato com você, comigo, com a nossa equipe, que a gente está atendendo diretamente os advogados também, para poder dar esse fluxo nos clientes. A liquidez do mundo não terminou, não acabou. Pelo contrário, hoje existe até uma certa preocupação de governantes, quando a gente sair dessa crise daqui 3, 6 meses, do excesso de capital no mercado, onde você pode gerar uma hiperinflação. Então, dinheiro vai existir. Eu gosto até de usar um exemplo, onde na semana passada a gente estava numa reunião com um cliente que ele estava pensando na reestruturação da empresa dele, pensando até numa ferramenta de recuperação judicial, e no final a gente achou uma solução para ele, que de vendedor ele passou a comprador de empresas. Já estamos na negociação de 4 empresas que ele pode integrar dentro do negócio dele, sem colocar capital, utilizando uma estrutura internacional para adquirir essas empresas pela dívida. Então você tem como fazer algumas ferramentas mais sofisticadas hoje, utilizando o braço jurídico e o braço de mercado de capitais e o braço de estratégia societária e financeira, onde você dá uma nova vida para essas empresas. Então, isso a gente trabalha também dentro da mentoria ou dentro dos processos de reestruturação. Às vezes, muito cliente não quer se expor na questão de colocar qual é a dificuldade dele, colocar quais são os pontos fracos, os endividamentos. Aí a gente atende na área de consultoria e de reestruturação. Ou se ele tem interessante trabalhar em grupo, vem para o programa de mentoria que a gente trabalha isso também. Legal. Eu acabei de receber uma mensagem aqui, depois, só salientando, essa live vai ficar salva no nosso canal do IGTV, no nosso canal do YouTube do Linkley, porque diz que algumas pessoas não estão conseguindo entrar porque tem um problema no Instagram. Desde ontem ele está sofrendo alguns Imagina o volume problemas. que está de lives aí de tráfego deles, né? Exatamente. E, Luciano, avançando um pouco aqui no assunto, ontem vocês fizeram uma live, tu e o Bruno, né? Sobre também esses aspectos do jurídico ligado
né, as novas reestruturações, principalmente as novas reestruturações de negócios e investimentos. E vocês comentaram um pouco da questão de rever cliente, rever equipe, rever todas essas questões do negócio propriamente dito. Aí eu queria que tu explorasse um pouquinho isso frente aos escritórios de advocacia, porque a gente tem muitos advogados aqui que têm o seu escritório de advocacia, que são empresários, né? São empreendedores, porque têm um negócio nas mãos. E como é que faz, então? Porque como vocês falaram ontem, vai ser um mundo completamente novo, né? Um mundo antes pandemia e depois pandemia. Vai ser um marco da nossa história. Eu brinco quando a gente for olhar nos livros de história dos nossos netos, né? Vai ter esse momento lá onde mudou toda a questão global, mudou a cabeça do ser humano. Então, o que a gente está entendendo, Carol? E o que vai passar? Quem estuda um pouco de neurociência, eu tenho especialização lá em neurociência no MIT, a gente tem discutido isso internamente. O nosso cérebro passa por um processo de transformação de neuroplastia durante 21 dias. Então, todo mundo, durante 21 dias, consegue fazer uma transformação cerebral. E essa prisão domiciliar que a gente está vivendo, né, ela vai fazer com que a gente saia diferente. A gente vê algumas tendências no mundo, que o mundo vai sair disso mais humanizados, então as pessoas vão estar muito mais ligadas nas questões humanitárias e muito mais online, muito mais dígito, né? O mundo do advogado já vinha nisso. A gente fez uma palestra junto com você aí em Caxias do Sul. Lá em Caxias do Sul, acho que você deve estar em Porto Alegre hoje. Está em Caxias, então, está em Caxias. Está em Caxias, então é aí em Caxias. Falando um pouco desse mundo digital, dessa transformação, onde o Bruno também é um grande protagonista disso no Brasil e no mundo. Então, assim, o mundo sai muito diferente. Nossos clientes, seja do escritório de advocacia, do restaurante, da consultoria, da manicure, mudou. Ele vai ser um cliente diferente. Então, é uma oportunidade que a gente tem de rever todos os nossos negócios. Essa quarentena vai servir para que a gente possa repensar. Quem não repensar e tentar recuperar, voltar ao que era, vai sofrer e não vai conseguir. Vai desconectar do mercado. Por quê? Porque o mercado mudou. A gente tem que ir para frente, a gente tem que avançar. É uma evolução de mercado. Podemos até dizer que em alguns pontos até uma revolução. Então, tanto o empresário como o advogado tem que pensar que é um novo mercado. A dor do cliente é outra hoje. A necessidade do cliente é outra hoje. Então, você vai ter novas competências. Então, o grande pensamento é quais são as novas competências que eu preciso ter para atender esse novo cliente. Então, não adianta vir com um produto de investimento nesse momento, se o momento é de proteção patrimonial. Então, não adianta eu falar. Então, se eu falava de mercado de capitais, legal, era mercado de capitais para investimento, para crescimento, opa, agora é para reestruturação. Se eu falava em fusões e aquisições de empresa em crescimento, em valuation positiva, agora eu tenho que proteger meu valuation e comprar empresas que vão quebrar no meu setor. Vários dos meus concorrentes vão precisar de socorro. É hora de eu vir e montar uma plataforma e arrebanhar isso. Então, existe uma série de oportunidades nessa linha. A outra coisa é, dentro do meu escritório, se eu sou advogado, ou dentro da minha empresa, se eu sou empresário, quais são essas novas competências e se eu tenho realmente as pessoas com as competências que eu preciso para esse novo mercado. Se eu tenho, como é que eu asseguro que eu tenho essas competências e como é que eu desenvolvo e amplio elas para o mercado. Se eu não tenho, quem é que eu preciso substituir nesse processo e quais são quem preciso trazer novo. Mas Luciano, eu vou ter que contratar gente? Não, existem muitas fórmulas e nesse momento a gente está vivendo um repensamento do mercado de trabalho, das relações trabalhistas vão sair novas disso. Se não for pessoal pela reforma trabalhista que já ocorreu, vai ser a forceps now, né? Agora vai acontecer uma série de coisas novas nas relações trabalhistas, né? Quando a gente vê o mercado fazendo buzinaço para trabalhar, nunca pensei que eu ia viver isso no Brasil, uma coisa, né? As pessoas buzinando, fazendo passeata dizendo eu quero trabalhar. Então, é uma greve ao contrário, né? Quer dizer, uma inversão de polaridade das coisas. Essa relação trabalhista vem nova. Então, como é que você vai fazer parcerias? Como é que você vai fazer situações? A gente tem utilizado muito nessa linha estruturas internacionais com contratos internacionais onde isso dá uma segurança jurídica muito forte e você consegue trabalhar novas relações de trabalho com a lei das MEIs, do microempreendedor individual. Quer dizer, você consegue uma série de novas relações que você pode trazer boas competências para o seu escritório,
Tem um livro muito bom chamado Organizações Exponenciais, onde trata um pouco do rearranjo das relações comerciais do mundo. Então, relações de parceria, relações de licenciamento. Então, a gente tem trabalhado muito isso com os advogados. Eu não conseguiria ter hoje na minha estrutura um apoio de 1.500 advogados se eu não tivesse esses rearranjos. A gente tem espaço para estar em todas as cidades do Brasil, vão precisar desse trabalho hoje. Então, se você é um advogado em qualquer cidade, você tem condições de fazer rearranjos, fazer parcerias estratégicas, novos modelos de contrato, onde todos participam. A gente chama do modelo meritocrático, ou de profit share, como a gente usa lá nos Estados Unidos, onde isso aqui cabe hoje na legislação brasileira. Isso cabe no mercado brasileiro, então você vai precisar trazer essas novas parcerias, esses novos rearranjos. Às vezes você vai ter, você é um escritório lá de Caxias, e você vai conseguir angariar um cliente de Caruaru. Então você vai precisar ter rearranjo com advogados. Você é especializado em trabalhista, mas o teu cliente vai precisar de um rearranjo na área de mercado de capitais. Como é que você traz essa competência para o escritório? E como é que, ao contrário, você também fornece a sua competência no mercado? Um outro ponto é a questão do digital. Hoje a gente está vendo esse excesso de lives, a gente já até com problemas aqui na nossa live de conexão. A gente eu já uso no meu negócio desde 2012, e depois a questão da plataforma do Zoom, das plataformas eletrônicas. Então você vê essas plataformas explodindo no mercado. Então como é que o advogado vai tirar agora proveito, como o médico também tem esses problemas de tirar proveito da rede social, não infringindo códigos da OAB, não infringindo códigos do Conselho Regional de Medicina, ao mesmo tempo trazendo conteúdo, trazendo educação para o seu público, como a gente está fazendo hoje. Então é um momento que abre muitos espaços para novas competências, para novos arranjos comerciais e para novas dores do cliente. Então é um momento que você vai ter que repensar o seu negócio como um todo, que se você tiver com capacidade de repensar e avançar num novo rearranjo comercial. Eu já trazia na minha mentoria alguns exemplos que eu sempre falava. Imagina, a gente tinha um exercício que a gente fazia, que era, imagina que você está hoje no velório da sua empresa. A sua empresa já morreu, você só não enterrou ela. Mas vai vir um chinês, um indiano, um americano, uma plataforma de um empreendedor digital de 19 anos que nunca atua no seu mercado e ele vai transformar o teu mercado com uma nova tecnologia. Como é que você mata o seu negócio e você reinventa? Então a gente usava uma palavra que a gente chama de always beta, ou seja, o seu negócio vai ter que se reinventar todo dia, de todas as formas, e a única certeza que a gente tem é a transformação, é a mudança. Isso já era uma verdade na vida, a gente tentava não encarar isso. Né? Desde que vem todo esse movimento do digital, dos empreendedores, dos millennials, que é uma nova geração, a gente já vem nesse processo. O que fez agora é acelerar. Então a gente tem que realmente se transformar o nosso escritório, transformar a nossa empresa, visando sempre o seguinte, Carol, menos custo, estruturas mais flexíveis, estruturas mais transparentes, estruturas mais especializadas e nichadas. Então é melhor eu ter um cara super craque em mercado capital, de capitais ou de estruturas internacionais, que eu não tenho no meu escritório, mas eu faço uma aliança e eu consigo fornecer para o meu cliente aquilo que eu não tenho na minha cidade, que eu não tenho nenhum concorrente fazendo. Então é muito melhor trabalhar em grupo. Então quando a gente fala, por exemplo, em valores das empresas, é a questão do ecossistema, é do trabalhar em grupo para poder você atingir esses mercados agora. Legal. E até é legal a questão do exemplo do livro de Organizações Exponenciais, porque a gente pode dizer muito que os escritórios de advocacia precisam ser organizações exponenciais, né? Muito tratando com essa questão de ser enxuto, de ter um time bem organizado, com base de cultura mesmo do escritório, né? De representação. Então é até um livro muito legal que a gente já conhece bastante, que está no meio da inovação, de startups, mas que todo advogado que tem um escritório, que quer, né, fazer parte desse momento agora, com certeza é uma ótima indicação. E eu acho também que é muito legal a gente falar que a gente não precisa de tecnologia para inovar, né? A gente tem muitas ferramentas que o escritório pode usar muito nessa questão de novas habilidades, de trazer uma estrutura mais enxuta para o escritório, de fazer parcerias. Então,
isso é inovar também no direito, né? A gente teve uma pergunta agora ali que foi do Marcos, se agora os escritórios vão entrar para essa era de tecnologia, se a gente realmente vai ver essa questão de evolução, né? Legal. Eu particularmente acredito que sim, né, Luciano? Carol, na verdade, assim, o mercado jurídico já vinha nesse movimento. Quando a gente tem a digitalização dos processos, foi um passo muito grande nisso. Quando a gente já via nas varas criminais, nas varas de família, muitas vezes já tendo audiências online por videoconferência, quer dizer, já tinha esse movimento dentro do mercado. Você é uma precursora desse mercado quando você lançou o Linkley e tive aí na sua estrutura, na época em Caxias, até elogiando essa ferramenta, porque é o caminho que vinha no mercado. Os escritórios vão ter que aproveitar isso daí de qualquer forma, não tem como não aproveitar. O que a gente vai ter é um aceleramento de tudo isso daí. Você vai ter que clientes que às vezes tinham uma dificuldade em fazer uma videoconferência, em aceitar uma reunião online, vão passar a aceitar muito mais isso. Então, acho que o grande ponto positivo para o advogado, para o prestador de serviço nesse momento, é que todos os clientes, todos os seres humanos no mundo tiveram que se adaptar às plataformas digitais. Tiveram que se adaptar a fazer uma videoconferência com a avó, com a tia, com o primo, com o cunhado, com o amigo. Então, todo esse mundo da plataforma digital entrou dentro do DNA do ser humano no mundo todo. Então, eu acho que quando a gente fala, que eu falo da questão da humanização e da questão da digitalização, a questão da digitalização, ela acelerou e se reforça com isso daqui, que é a questão do precisar estar isolado, precisar estar longe. Eu tinha uma coisa, Carol, por exemplo, quando eu estou no Brasil, hoje eu estou no Brasil, eu consegui sair de Milão antes de bloquearem lá a cidade. Quando eu estou no Brasil, eu tinha uma dificuldade muito grande que os clientes queriam que eu viajasse para encontrá-los. Isso tirava a minha produtividade, aumentava custo para o cliente. Então, você, às vezes, viajava 6 horas, pegando um voo para o Rio de Janeiro, para Caxias. Caxias, você tinha que ficar 2 dias para poder atender um cliente específico e voltar. Quando que você faz no digital, em 30 minutos, 40 minutos, você resolveu o problema do cliente, o cliente também ganha produtividade, o escritório ganha produtividade. Então, eu acho que esse ponto dessa produtividade, que já ocorria nos Estados Unidos, nos Estados Unidos ninguém gostava de fazer reunião presencial, as pessoas já estavam nesse mundo digital, dos conference calls, das videoconferências. Isso vem, e acho que isso é o grande ponto de mudança para o advogado. A questão digital entra de vez, não só mais na estrutura dos advogados, na estrutura dos escritórios, mas principalmente no mindset do cliente, que vai gostar, vai fazer, vai aceitar mais esse momento digital. E daí a gente começa a quebrar um pouco a barreira da distância, porque às vezes a gente tem muitos profissionais que são super focados em áreas, experts em áreas bem nichadas, e daí não tinha tanto acesso aos clientes, muito por causa desse mindset do cliente que queria, né, a presença física. Mas a gente tem cases na internet de advogados que atendem o Brasil inteiro, né? A gente tem uma advogada, Mariana Gonçalves, que ela atende direito imobiliário o Brasil inteiro. Então, incentivar cada vez mais esse tipo, né, de serviço, porque também é uma parte que pode ajudar muito nessa hora de crise, né? E para o próprio cliente também, porque o cliente também começa a ter acesso a bons advogados, a boas estruturas, independente de onde ele está. O que eu acho que é muito importante, Carol? Vai matar a presença física? Não. A presença física vai continuar sendo importante. Então, o advogado na sua cidade, na sua região, ele vai continuar sendo muito importante. Na questão comercial, na questão de angariar o cliente. Mas depois, na hora da entrega do serviço, ele vai poder usar muito dígito. Então, acho que esse mix, aí eu falo, não é uma coisa ou outra, mas é um balanceamento, é uma coisa e a outra. É o presencial mais o digital dando uma nova escala, uma nova cara para os negócios. É uma Amazon quando vai e compra lá o Whole Foods. Não é só online, não é só o presencial, mas é esse mix de presencial com online que vai fazer a diferença. Quando a gente souber ter esse trato das duas coisas juntos, se humanizando dentro do online, mas, vez ou outra, de tempos em tempos, tendo essa questão do presencial, ele vai ser muito importante também. E agora, Luciano, eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que todo mundo quer saber. Deixa eu só ver antes o comentário aqui da Mônica.
Será que muitas empresas vão perceber que a partir de agora muitos processos, reuniões, eventos, palestras que eram feitas pessoalmente envolvendo viagens, custos, vão mudar para sempre? Já mudou. Eu vou dizer para você, eu coloco, por exemplo, nos meus contratos, o que eu tenho? A gente tem empresas na Itália, a gente tem empresas na Europa, temos empresas na Índia, nos Estados Unidos, no Brasil. A primeira pergunta que eu faço para o cliente é: onde é que você quer pagar imposto? Onde é que eu quiser? Porque são diferentes preços conforme o lugar que eu faturo. Então, essa globalização de digital já ajuda. A segunda coisa é, se você quer que eu vá presencialmente, tem um custo. O custo de mais tempo, o custo de mais viagem, e eu mostro para ele na planilha: olha, vai te custar para eu ir aí mais R$3.000 para eu fazer uma reunião com você. Eu vou ter que pegar um avião, vou ter que pegar um hotel, vou ter que fazer uma alimentação. Se eu fizer online, não vai ter esse custo. Então, quando você mostrar muito essa questão do custo para o cliente, ele mesmo vai falar: vamos fazer online? Eu acho que não precisamos dessa reunião. Então, por exemplo, o que a gente tem feito muito nos conselhos, eu participo aí de mais de 50 conselhos. As pessoas perguntam para mim: mas Luciano, como é que você consegue participar de tanto conselho? Porque é online. Eu não tenho que pegar um avião, me deslocar e tudo mais. É uma reunião de 1, 2 horas que online ela é possível. Ela é uma reunião que consegue atender, muitas vezes, a gente faz em algumas empresas que já estão mais estáveis, a reunião de conselho por mensagem de voz de WhatsApp. O pessoal posta lá, o grupo fechado, posta lá a sua dificuldade, então você consegue atender numa outra velocidade. O próprio cliente, nesse momento, de precisar de liquidez, ele vai querer reduzir custo. Então, ele mesmo vai querer: olha, eu não quero deslocamento, eu não quero atendimento presencial. Se você mostra que você consegue ter uma competitividade para o cliente maior, se ele tiver um mundo digital, eu vou te dizer, a maioria dos clientes vão preferir isso daí. Eu tenho sentido isso já desde 2016, que eu coloco: olha, não é um custo meu, é um custo seu. Se quiser que eu vá até você, eu vou. Só que vai te custar tanto. Está aqui o ticket do avião, está aqui o ticket do restaurante, está aqui o hotel. Você pode pagar diretamente, ou pode me reembolsar. Mas se a gente fizer por digital aqui, acabou esse custo. Com certeza. Então, esse é um ponto importante. Um outro ponto importante, Carol, que é uma estratégia boa para advogados, a gente usou muito isso na questão dos nossos serviços, onde existia, às vezes, alguma demanda presencial. O que a gente fez? As equipes seniors ficam dentro da base, elas não circulam. E a gente tem bases locais com equipe júnior que vai até o cliente, abre o computador e nós entramos online. Então, o cliente tem certeza que é uma ligação ponto a ponto. Então, às vezes, o cliente que tem uma dificuldade com digital, então você tem lá um estagiário que pode se deslocar até uma reunião, um custo menor, pode fazer alguma parte da reunião que não depende de você, é uma leitura da peça de instrumento jurídico, é um comentário que precisa fazer, e a equipe senior entra no momento que precisa entrar. Então, você consegue fazer um mix de presencial e online utilizando essa estrutura. A gente tentou isso a partir de 2013 no nosso escritório e foi muito bem-vindo para os clientes. Então, eu atendi os clientes dos Estados Unidos, não deixei de atender no Brasil nenhum cliente. A única coisa, tinha uma equipe presencial para o cliente que queria o presencial. Ele chegava lá com o computador, abria o computador. Então, eu tinha uma pessoa atendendo ele presencialmente, tomando café, fazendo aquele relacionamento. O brasileiro muitas vezes gosta disso, né? Aí, quando a gente fala de Caxias, de mercados mais tradicionais, o cliente gosta disso. Então, eu tinha uma equipe presencial que ia aí, atendia o cliente, abria o computador, tomava o café. Eu brinco, tinha aquela meia hora antes da reunião para abrir a reunião e meia hora para fechar a reunião. E eu entrava naquele momento da reunião que era para tratar o problema. A gente vai assistir isso numa coisa que o próprio digital também forçou durante a pandemia agora, que é na telemedicina. Você não estava aceitando terapias online, você não aceitava consulta online, o Conselho Federal de Medicina não aceitava isso e passou a ter que aceitar. Então você vai poder se consultar com um bom médico que está lá em São Paulo, no ICE, em algum lugar, mesmo você estando em Caxias. O teu médico vai poder ser um porta-voz disso: olha, eu vou te atender, mas eu vou chamar um parceiro médico em São Paulo que é especialista aqui na tua parte de neurologia, por exemplo. Então a mesma coisa vai acontecer com o advogado. Você pode ter uma equipe júnior atendendo o local, você atende da sua base em Caxias, mas se você precisa do Luciano participando com você para fazer uma proteção patrimonial internacional, vai entrar isso. Até porque a gente vai precisar muitas vezes de um advogado que está lá nos Estados Unidos.
Então, por exemplo, eu criei no meu negócio, eu tenho escritórios em Boston, em Nova York, em Miami, em Orlando, em Tampa, nos Estados Unidos, tenho na Itália, tenho na Espanha, tenho na França, tenho na Inglaterra, tenho 4 escritórios na Índia, e aí a minha equipe participa internacional. E aí vem a pergunta, Luciano, mas e a barreira da língua? Eu tenho gente que fala português em todos esses lugares. Então, se um cliente do advogado precisa fazer uma estrutura internacional e ele vai precisar de um advogado em Miami, em Tampa ou em Nova York, ele vai ter alguém que fala português lá, que entende a lei local. Então, todo esse movimento facilita e dá vida, que é um movimento que você já começou no Linkley. Eu acho que o Linkley, por exemplo, é uma plataforma que ganha uma exponencialidade agora, ganha força com tudo que você pode fazer nessa área digital. Com certeza. E a gente vê também esse mesmo movimento agora no próprio setor público, né? Porque a gente teve a sessão do Senado, que foi totalmente digital. Olha a economia que isso gerou para toda, né? Todos os brasileiros, né? Ganha economia para o brasileiro, ganha para o deputado, para o senador, que ele está na sua base eleitoral, fazendo o trabalho corpo a corpo, que é muito importante também. O que provavelmente a gente vai viver? Que daqui a pouco o Senado vai se reunir uma vez por mês, ou uma semana por mês presencial, e 3 semanas por mês digital. O que vai dar? Economia para todo mundo, conforto para todo mundo, impacto ambiental, que a gente vai ver, a gente fez um movimento desse na Harvard, a Harvard criou a HBX, que é a Harvard Business School online, com um investimento de mais de 100 milhões de dólares em plataformas online nos Estados Unidos, porque você tinha um próprio impacto de voo, de deslocamento de pessoas, impactando aí um voo que você vai para fazer uma classe de 150 pessoas, eram basicamente 150 voos de ida, 150 voos de volta, hotel para todo mundo, comida para todo mundo, e isso tinha um custo de recursos para o planeta muito grande. Então, esse custo de recurso, provavelmente a gente vai assistir como um outro ganho colateral do coronavírus, diminuição de poluição, diminuição de efeitos na mudança de clima. Então, creio que tudo isso aí vem para ficar mesmo, Carol. Com certeza. A gente teve até, não sei se foi ontem ou hoje, o CNJ já regulamentando a questão de audiências por videoconferência para todos os tribunais, porque a gente não tinha um padrão, né? E com certeza isso também vai trazer economia para a justiça, para os advogados que não vão precisar mais se deslocar. E daí a gente também vai começar a ver a mudança do cenário jurídico, sendo uma nova correspondência jurídica, não mais uma mais ligada a essa do digital, né? Para fazer a parte mais pessoal, mas mudando já todas as relações. Ontem mesmo eu vi uma foto falando em termos de poluição e meio ambiente da Índia, que é assustador, né? É o maior lockdown do planeta Índia. E aí a gente vê aquela cena de como já está muito melhor o ambiente. Com certeza também serão novas questões, inclusive para o direito, né? Na parte ambiental, na parte de saúde, regulamentar, por exemplo, a telemedicina. A gente vê várias novas áreas se abrindo de oportunidades, né? Mas, Luciana, a gente online, tem mais... né? Nisso online, quer dizer, todos os segmentos, né? Com certeza. A gente tem mais 10 minutos e eu queria aproveitar para te fazer aquela pergunta de R$1 milhão que todo mundo quer saber. Como é qual que é a tua visão desse nosso futuro? Quando que a gente vai se aproximar de um final desse nosso lockdown? Quando que as coisas vão começar a mudar? Legal. Carol, quando a gente está olhando, claro que se a gente não tiver nenhuma grande mudança de cenário, tiver alguma grande mudança de cenário, a gente faz uma nova live e conta essa mudança de cenário. Se a gente não tiver no curso que as coisas estão indo, o que a gente deve ter? Então, tem uma live muito boa feita no final de semana com o Bill Gates, onde a gente participou, olhando a questão técnica da pandemia. Então, a questão técnica, você vai ter isolamentos no mundo, variando de 6 a 10 semanas. Alguns países vão colocar um pouco menos, alguns um pouco mais, mas a gente vai ter aí de 6 a 10 semanas. Então, olhando para o caso brasileiro, a gente deve ter esse isolamento acontecendo durante os meses de abril e maio. Eu tenho feito um trabalho com o Einstein, com o pessoal, com alguns grupos de médicos. A gente está olhando que a gente deve ter o pico da pandemia no Brasil no final de abril, última semana de abril, 1ª de maio, claro que dependendo também das condições climáticas aqui. Então a gente deve ter aí mais maio e abril
praticamente no mundo online, onde você vai ter que rever todo o seu planejamento estratégico, rever o seu negócio. Junho para julho, você começa a ter as flexibilizações e a retomada das cadeias logísticas, porque muita cadeia logística vai ter interrupção. Estava fazendo um call agora há pouco com a Índia, de já ver como está o suprimento para a gente substituir China. Então você vai ter que fazer esse rearranjo. Então junho, julho, uma retomada da cadeia produtiva. Agosto, setembro, o mercado volta e aí a gente tem realmente uma explosão de consumo, uma explosão dos novos rearranjos. Mas, Luciano, por que explosão de consumo? Porque o que vai acontecer? Em muitos segmentos vão diminuir os números de players. Então, se você era 10 hamburguerias na cidade de Caxias, provavelmente vão sobreviver 4 ou 5. Então, essas 4 ou 5 vão ter um grande acréscimo de vendas. Então, vai ter uma limpa do mercado, uma seleção natural do mercado. Quem estava balançando provavelmente vai ter que mudar de segmento, vai ter que fazer uma recuperação judicial ou até uma falência assistida da sua empresa, enquanto outros segmentos vão bombar. Então, eu acredito que a gente tenha, próximos meses, uma queda muito grande de mercado. A gente está assistindo aí no combustível, uma série de coisas. Junho, julho, começa a retomar. Agosto, setembro, esse mercado entra numa explosão de consumo, com dinheiro no mercado e com rearranjos organizacionais das empresas. Legal. A gente tem uma pergunta do Marcos aqui que eu acho que se encaixa bastante, que ele perguntou: se puderes encaixar minha dúvida, o momento pós-pandemia é bom para empreender? Maravilhoso. Eu acho que não é um momento pós-pandemia, tá? O momento é hoje, é agora. Eu estou trabalhando por volta de 20 horas por dia, Carol, atendendo tanta gente, porque tem tanta empresa com tanta oportunidade de mercado. Então você tem que olhar para o teu concorrente, para o teu fornecedor, para o teu cliente, onde é que tem oportunidades de você entrar, muita gente bombando, os escritórios de advocacia vão bombar nesse momento com esse monte de renegociação que precisa, reestruturação de ativos, necessidade de renegociação com fornecedores, com clientes, com funcionários. É um momento onde não é para empreender depois. Gente, é já. O mundo já transformou. Quem deixar para pegar depois é que nem o surfista que perde a onda. A gente está no momento de começar a remar, porque vem uma tsunami de consumo. Vem um novo cliente, um novo mercado. Isso aqui já está pronto e está vindo. Então começa a nadar agora, senão você vai perder a onda depois. A hora de se reestruturar, de fazer o seu planejamento, é já. A hora de empreender, é já. E esse é o momento de você transformar o teu negócio, transformar a tua carreira. Vamos ver que tem uma pergunta aqui. Tem estudos que prevêem novos períodos de lockdown no futuro. Como o mercado deve reagir a isso? Gente, o mercado vai ter que reagir sempre como se fosse uma dinâmica de vida a partir daqui. Vão ter lockdowns, vão ter... Imagina que o taxista sofreu um lockdown da vida dele quando entrou o Uber. Os hotéis estão sofrendo uma transformação quando entra Airbnb. O grande ponto é aquilo que eu falei no começo dessa nossa live, quem perdeu pode assistir novamente, vai estar gravado aí com vocês, é a questão do always beta. O seu mercado vai estar em constante transformação. A gente achava que não, mas já estava. Então, advogados, já tinha gente fazendo plataforma, robô, inteligência artificial, uma série de coisas rolando, que agora o que mudou são legislações. Então, quem tinha uma inteligência artificial feita vai ter que refazer todo o aprendizado, o Learning Machine vai ter que começar todo novamente. Então, assim, esse movimento de lockdowns, de pandemias, ele já existiu no H1N1, existiu no Ebola, existiu na varíola, no sarampo, na dengue, na falta de água, no Uber. Então, isso daqui é um movimento constante. E é interessante, Luciano, que eu estava também lendo ontem sobre a questão do Airbnb, que também vai sofrer agora por causa dessa pandemia, porque as pessoas vão ter medo da contaminação das casas, que eles não têm essa garantia de segurança. Eu tenho alguns imóveis que eles estão pedindo lá. Então, eu tinha um apartamento lá, um apartamento na praia que o pessoal utilizava no Airbnb. Como que você renegocia com o cliente? Então, a gente está, se você perdeu, não tem problema, a gente recompensa uma semana para frente. Todo esse mercado, o mercado inteiro. Eu brinco que é como se a gente estivesse jogando baralho, embaralharam e mudaram o jogo. Não é mais truco, agora virou cacheta, virou buraco. Então, as regras mudaram, os fundamentos de economia mudaram no mundo todo para todo mundo. Com toda certeza. E daí aquelas empresas que vinham como inovadoras, como novos negócios, também já vê um cenário completamente diferente
E aí é o que vale, é um novo mindset, é o always beta, e a gente viver se reinventando, que eu acho que é muito isso que também a advocacia tem que fazer, né? A gente tem que ter esse pensamento de estar sempre se reinventando. Existe um conceito chamado VUCA, que é da vulnerabilidade, da incerteza, da complexidade, da ambiguidade. Vale a pena vocês estudarem. Esse é o cenário do VUCA constante. Quem já tinha isso na vida sabe que a única coisa que vai ser uma certeza é a mudança. Isso aí. Luciano, a gente já vou encaminhar para o final, porque daqui a pouco o Instagram vai nos cortar. Foi um prazer ter te recebido aqui. A gente não conseguiu hoje colocar o Bruno, mas a gente vai marcar uma nova data que a gente vai participar daí no YouTube, como webinar, né, mesmo. Uhum. Daí a gente vai poder trazer novos assuntos. Com certeza a gente vai ficar disponível para qualquer dúvida. Essa live vai estar disponível também aqui no nosso GTV, no nosso canal do YouTube. O Luciano está super à disposição para quem quiser saber mais sobre todas essas questões de mentoria e de reestruturação que os escritórios podem ajudar. Então, muito obrigada, Luciano. Muito obrigada para todo mundo que participou. Obrigado a você, Carol. Estou à disposição sempre que o Linkley precisar. É uma iniciativa fabulosa. As pessoas têm que se cadastrar lá, porque realmente faz a diferença. Obrigado pela oportunidade, obrigado a todo mundo que esteve presente. E tá aí as minhas redes sociais abertas. Quem precisar de parceria, de mais conhecimento, aprofundar algum tema, estou à disposição. Com toda certeza. Então tá, obrigada, Luciano. Seguimos então e fiquem todos aí seguros em casa, que com certeza esse período todo vai passar. Legal. Um abraço Tchau, grande gente. para todos em casa aí. Um abraço.